Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje, 14 de janeiro de 2026, a gente chega com esse programa que muita gente assiste depois como uma espécie de resumo do dia. Então fica de olho que nós vamos trazer aqui as notícias mais marcantes desta quarta-feira, sempre com a gente, a atualização de notícias. O Bruno Concílio fala direto da redação do ICL. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais de Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de dar like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde que você está nos assistindo aqui no chat do YouTube, que eu estou de olho. Rodrigo, vamos nessa. É isso, boa tarde, Bruno, boa tarde para você que mora nesse país em que um ministro do Supremo Tribunal Federal mandou a PF, a Polícia Federal, entregar todas as provas referentes ao Banco Master, mantendo tudo lacrado sob controle desse ministro do STF. Eu estou falando do Dias Toffoli. Não parece bem estranho isso, gente? O juiz manda a polícia investigar e o delegado, seja na Polícia Civil, no Estado, seja na Polícia Federal, como é esse caso aqui, tem a sua autonomia de investigação. Agora, nesse caso, o Dias Toffoli, porque é dele que nós estamos falando, o ministro Dias Toffoli parece preocupado em manter sob controle todos os documentos. Qual é o medo do Dias Toffoli? Qual é a proximidade que ele tem com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro ou com outros personagens? Para que ele tome uma atitude dessa. Nós vamos falar mais sobre esse assunto nessa quarta-feira. É muito estranho e a gente deixa aqui registrado logo na abertura e voltamos já a tocar nesse ponto importante aqui no ICL Urgente. Um escândalo de quase 6 bilhões de reais. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga o suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o seu sócio principal, Daniel Vorcaro. Está aqui na manchete principal do nosso site desde as primeiras horas da manhã. PF faz buscas contra Daniel Vorcaro na segunda fase da Operação Compliance Zero. Entre os principais alvos estão Daniel Vorcaro, que era o proprietário da instituição que foi liquidada, está sob intervenção. Mas agora surge um outro nome além do Vorcaro, já havia surgido, mas hoje ele ganhou mais importância. A polícia mostrou que está de olho nesse outro personagem, que também foi alvo de buscas e apreensões, inclusive acabou preso na manhã de hoje. É um doador da campanha de Tarcísio de Freitas e de Jair Bolsonaro e é parente de Daniel Vorcaro. Vamos trazer mais detalhes. É o cunhado do banqueiro. É o cunhado que foi preso hoje. Quem traz outras informações sobre esse caso é o Bruno Concílio, acompanhando tudo desde amanhã. Bruno. Rodrigo, ao todo foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens que somam mais de 5,7 bilhões de reais. Os mandados foram cumpridos em São Paulo e também na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Dinheiro, joias e até uma arma de fogo estão entre os itens apreendidos pela Polícia Federal, Rodrigo. Agora, um outro personagem importante nessa equação, que nem você disse, Rodrigo, é o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel. Ele foi preso de forma temporária após tentar embarcar em um voo para Dubai. O Zettel também foi o maior doador das campanhas de Tarcísio de Freitas e de Jair Bolsonaro em 2022, como você disse, Rodrigo. Segundo o portal de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o cunhado de Vorcaro desembolsou 2 milhões de reais na campanha ao governo de São Paulo e 3 milhões de reais na tentativa de reeleição do então presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. É como dizem, Rodrigo? Onde tem fumaça, tem fogo. Muito bem, Bruno. Enquanto você falava, apareciam aí as fotos do personagem. Vamos repetir aqui o nome dele. É o Zettel, É o Fabiano Zettel. Vou até colocar aqui no telão. Olha a figura aí, Fabiano Zettel. Jeito assim de garotão que frequenta academia e tal. Mas é um mega empresário. Ele é cunhado do banqueiro do Banco Master. E o que chama a atenção?
ele é não um doador, ele é o maior doador das campanhas de Tarcísio de Freitas e de Jair Bolsonaro. Por que botou tanto dinheiro nas duas campanhas? Qual é a ligação com o Tarcísio? Inclusive, qual é a ligação com a privatização da Sabesp? Tem ligação? Por hora, está preso. Estava tentando embarcar para Dubai o cunhado do Vorcaro. Será que ficou sabendo que ia ter a operação e tentou escapulir ou foi coincidência? O Vorcaro também estava embarcando para o exterior quando foi preso, lembram? Naquele primeiro episódio. Então, é algo para a gente ficar de olho, é um personagem para a gente ficar de olho. Então tem o Vorcaro, que era o chefão do grupo, e tem o cunhado, que é essa operação do braço político, diretamente nas campanhas eleitorais, como o maior doador eleitoral de Tarcísio de Freitas e de Jair Bolsonaro. Não sei se você reparou, se fosse um doador de uma campanha do Haddad e do Lula, isso seria a manchete principal do UOL, do G1, de todos os sites, das televisões. Sumiu, ou está sendo colocado com pouco destaque na maioria dos sites. Aqui no ICL nós estamos acompanhando com lupa esse caso. E é manchete desde cedo no ICL Notícias. Segundo estimativas da Polícia Federal, o volume total das fraudes investigadas no caso Master como um todo pode chegar a 12 bilhões de reais, é muito dinheiro, né? Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e que o empresário, o Vorcaro, tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes, diz a defesa do banqueiro. Além dos familiares desse cunhado e outros familiares, surgem figuras também do mercado financeiro, agora na mira da PF, na operação de hoje. É o caso do empresário Nelson Tanuri, conhecido no mercado financeiro por investir em empresas em dificuldades financeiras. Ele é especializado nisso. Pega uma empresa que está para quebrar, compra, não paga, recolhe o que pode da empresa e às vezes a empresa acaba quebrando, mas ele tem algum método aí de salvar o patrimônio dele. Tanuri, dessa vez, foi alvo de busca e apreensão e foi abordado quando se preparava para embarcar num voo para Curitiba. Outro investigado é o fundador da REAG Investimentos, o João Carlos Mansur, que está aqui na tela também. Olha aí o Mansur. A REAG administra fundos que, segundo os investidores, teriam sido usados dentro da estrutura financeira sob suspeita. Poucos dias atrás, um fundo da REAG, olha só, a informação que o Bruno Concílio trouxe aqui para a gente, separou para a gente. Um dos fundos da REAG cresceu 30 mil vezes em 20 dias de existência. Eles fazem operações mirabolantes, suspeitas e que não se sustentam no longo prazo. Pelo menos essa é a investigação. Todo mundo tem direito a se defender, mas essa turma está na lupa da Polícia Federal junto com o esquema do Mansur. E agora vamos para aquela informação que eu trouxe logo na abertura do programa. Presta atenção nisso aqui, gente. Uma decisão pouco convencional de um ministro do Supremo Tribunal Federal virou manchete nos portais de notícia. Isso porque Dias Toffoli, o ministro, mandou a Polícia Federal entregar todos os itens apreendidos nessa segunda fase da operação, ou seja, hoje. Tudo que foi apreendido tem que ser entregue diretamente ao Supremo. Itens devem ser lacrados e acautelados, disse o ministro Dias Toffoli, até que ele faça uma avaliação de todo o material. Bom, não precisa dizer que essa decisão causou estranheza dentro da Polícia Federal, que tenta entender se precisará do aval do ministro Dias Toffoli para seguir nas investigações, para avaliar o que foi apreendido. É isso mesmo? Não é comum isso, gente. A ordem do ministro Dias Toffoli consta da mesma decisão na qual o ministro fez questão de dar uma bronca na PF por ela não ter conseguido até agora colocar de pé a operação que acabou levando o cunhado de Vorcaro a ser preso. Então ele reclamou, foi muito lento para essa operação existir, então eu quero que tudo seja resguardado e fique tudo comigo. Usou esse argumento, ou alguns vão dizer, essa desculpa, para guardar debaixo das asas dele, Dias Toffoli, tudo que diz respeito a essa fase da operação. Bom, a intenção parece bem clara, desgastar a polícia e engavetar as provas, ou pelo menos guardá-las numa gaveta no Supremo,
até o momento que o ministro ache adequado. Vamos seguir acompanhando. O ministro Toffoli, onde tem o Banco Master, ele parece se empolgar, sai correndo e fala, não, deixa comigo, deixa que eu cuido. Parece que é quase um pai, assim, dessa investigação. Bom, tem empresário que manda no Brasil e que tem ramificações na política, no judiciário, etc., entre governadores, como é o caso do Vorcar. Então tem empresário que manda ou que mandava no Brasil e tem empresário que manda ou que acha que manda no mundo. Empresário brasileiro. Olha, segundo a agência de notícias Reuters, o bilionário brasileiro Joesley Batista, dono da BIF, né? Enfim, é o grupo dos irmãos Batista. Ele teria viajado até a Venezuela para se encontrar com Delcy Rodrigues, a nova presidenta, ou a presidenta interina do país, depois que foi sequestrado Nicolás Maduro. O encontro de Joesley com Delcy Rodrigues aconteceu na última sexta-feira, depois que o Joesley pegou um voo privado e foi lá para Caracas conversar com a Delcy. Lembrando que ele já tinha ido conversar com o Maduro, antes do Maduro ser sequestrado. Ele esteve lá algumas semanas antes. Curioso, né? Fazendo papel de diplomata ou defendendo os interesses comerciais dele. Teriam conversado sobre a estabilidade do governo e sobre perspectivas de investimento. Joesley, claro, tem interesses comerciais na Venezuela. A Fluxus, empresa de petróleo e gás da família Batista, ou seja, eles saíram, ou pelo menos não estão mais só no ramo da carne, da proteína animal. Eles agora enveredaram pelo campo da energia e do petróleo. Então a Fluxus está avaliando a oportunidade de negócios na Venezuela. Que poder, né? O sujeito pega o avião, vai falar, se mete a falar com o Maduro, agora com a Delcy Rodrigues. Curioso, né? Mas é para a gente ficar de olho e perceber como é que tem uma parte da burguesia brasileira que tem poder internacional hoje, né? Quem é o Joesley Batista, para quem não se lembra? Vamos trazer aqui para a tela algumas informações aqui separadas pela nossa equipe. Está aqui no telão. Se você está só nos ouvindo, tem agora a informação no telão. Quem é Joesley Batista? Fortuna estimada, 25 bilhões de reais. Ao lado do irmão Wesley, comanda a holding JF. Joesley e Wesley, para quem não se lembra, tiveram aquela conversa com o Michel Temer, uma conversa que foi escondida, ou era para ser escondida, e acabou sendo revelada, né? E quase levou o Michel Temer, que deu o golpe contra a Dilma, a ser derrubado também, porque era uma conversa altamente suspeita. O grupo dos dois controla empresas como JBS de carne, Pick and Pay, Banco Original e LHG. Ele, Joesley, foi investigado na Lava Jato, suspeito de ter pago propina para ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Cunha. Em 2025, se encontrou, como eu disse, com o Nicolás Maduro e também com o Donald Trump. Será que ele foi falar com o Maduro como um intermediário do Trump? Mas esse é o perfil. Presta atenção, é um dos homens mais influentes do Brasil e está se expandindo para toda a América Latina. Falando em Brasil e o mundo, olha só essa. O presidente Lula conversou por telefone com Vladimir Putin. Brasil e Rússia juntos para fazer uma avaliação sobre a Venezuela. Bruno Concílio tem outras informações. Bruno. Rodrigo, é a primeira vez que os dois conversam desde a invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Em nota, o Kremlin afirmou que ambos os países compartilham os pontos em comum para garantir a soberania estatal e os interesses nacionais da República Bolivariana. Além disso, tanto o Brasil quanto a Rússia vão seguir combinando esforços com ações junto à ONU e ao BRICS para reduzir a tensão na América Latina e em outras regiões do mundo. Vai lembrar que os russos estão diretamente envolvidos nesse conflito depois do governo Trump apreender um petroleiro com bandeira russa vinda da Venezuela, Rodrigo. É isso, mas você repara que o Putin foi muito discreto na reação quando os Estados Unidos apreenderam esse petroleiro com bandeira russa. É discreto, mas a Rússia costuma agir assim mesmo, sem escândalo, né? São frios. A reação pode vir depois e pode ser que o Putin esteja jogando ali para concentrar tudo na Ucrânia e não queira se envolver diretamente agora com a crise da Venezuela. Mas conversou com Lula. E falando em Lula, temos informação sobre a campanha eleitoral de 2026, mais uma pesquisa.
Vamos trazer então os números da pesquisa Quest, Genial Quest, divulgados hoje. O presidente Lula segue na liderança e venceria em todos os cenários de primeiro e de segundo turno em 2026. Mas antes de falar dos cenários eleitorais, a aprovação do governo Lula. Vamos dar uma olhada aqui no telão. Linha vermelha, desaprovação. Linha azul, aprovação. Você repara que 2025 começou muito difícil e ruim para o Lula, explodiu a desaprovação ao governo, abriu aqui, né? A linha vermelha ficou muito mais aberta em relação à linha azul. Depois, a partir de meados do ano, Lula foi se recuperando, houve um empate entre desaprovação e aprovação que persiste. Então, o Lula recuperou a aprovação ao governo, mas não consegue superar esse grande contingente de brasileiros que seguem a desaprovar o governo. 49% desaprovam, 47% aprovam, o que mostra que vai ser uma eleição muito disputada. Vamos para os cenários eleitorais, então. A gente tem aqui primeiro turno, separamos algumas telas, né? Aqui são vários cenários de primeiro turno. O principal é Lula contra Flávio Bolsonaro. Mas eu queria mostrar aqui, né? O Lula tem vantagem, uma boa vantagem sobre o Flávio Bolsonaro, e a gente tem aqui o cenário específico de Lula contra Flávio, que é o próximo telão. Lula contra Flávio Bolsonaro. Olha só, Lula 35%, primeiro turno, tá? Flávio 26%, Ratinho Júnior 9%, Ronaldo Caiado 4%, Romeu Zema 3%, depois Aldo Rebelo, Renan Santos, o Lula com uma margem de 9 pontos no primeiro turno, né? A gente depois tem os cenários de segundo turno. O Lula também venceria, né, todos os adversários no segundo turno. O que chama a atenção, o Tarcísio, que não vai bem no primeiro turno, inclusive quando estão Tarcísio e Flávio, o Flávio tem vantagem sobre o Tarcísio, mas num segundo turno contra Lula, o Tarcísio perderia por uma diferença de 5 pontos. O Flávio perderia por uma diferença de 7 pontos. Ou seja, Lula abre 7 pontos de vantagem em relação a Flávio Bolsonaro. Vamos mostrar no telão aqui o próximo quadro que indica que o Flávio Bolsonaro perde, mas ele tem melhorado o seu percentual. O Flávio Bolsonaro, e acho que esse é o principal destaque dessa pesquisa de hoje, se consolida como candidato. Está aqui. Lula tinha uma vantagem de 16 pontos sobre o Flávio. Hoje, no segundo turno, esta vantagem estaria em 7 pontos. Lula, 45, Flávio Bolsonaro, 38, né? Então mostra que o Flávio Bolsonaro, essa pesquisa indica, conseguiu a transferência de votos entre os eleitores fiéis do Jair. Todo mundo praticamente vai de Flávio Bolsonaro. Entre a direita não bolsonarista, ele já tem um apoio bastante razoável. Onde o Flávio Bolsonaro tem dificuldade? Os eleitores independentes, aquele 10% que não está nem lá nem cá, e é por isso que o Lula tem essa vantagem. A pesquisa também pergunta, você acha que o Flávio vai até o fim com a candidatura dele? Cada vez mais gente acha que sim. É uma candidatura que veio para ficar. 54% dizem que vai até o fim, que o Flávio não vai desistir, e 34% dizem ainda que ele está usando a candidatura para negociar. Agora um dado interessante, né? Um outro dado interessante, na verdade, nós vamos trazer aqui para a tela. O que te dá mais medo hoje? Lula continuar ou a família Bolsonaro voltar? A margem é estreita, mas as pessoas têm mais medo do bolsonarismo, 46%, do que do Lula, 40%. É por isso que, apesar do cenário não ser muito fácil para o Lula, ele tem esta vantagem. Tem mais rejeição à família Bolsonaro do que ao Lula. É uma luta de rejeições. E nessa, a família Bolsonaro sai perdendo, por isso que a direita tradicional segue insistindo. Não seria melhor o Tarcísio? Porque o Tarcísio não tem tanta rejeição assim e aí poderia ganhar do Lula. Falta combinar com os bolsonaristas que, por enquanto, insistem na candidatura do Flávio. O que é favorável ao Lula, além da rejeição da família Bolsonaro? A economia. E aí a última tela que eu vou destacar aqui. Nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia? 48% dizem ela vai melhorar. É o maior índice desde outubro de 2024. Né? 48% dizem a economia vai melhorar e 28% dizem que vai piorar. Olha como isso abriu. Então vai se consolidando uma imagem de que o governo Lula conseguiu estabilizar a economia. Então o Lula entra numa campanha que vai ser difícil, com
um opositor que recebe a transferência de votos do pai do Jair Bolsonaro, mas o Lula tem como vantagem a economia e a rejeição à família Bolsonaro. Esse é o cenário mostrado pela Quest, que também consolida o Flávio como o nome mais forte na direita. Bom, como eu disse, há setores da mídia e do mercado que seguem insistindo. Tarcísio tem que ser o candidato. Tarcísio tem que ser o candidato. E isso irrita os bolsonaristas, né? Há dias atrás, a esposa do governador de São Paulo voltou a repetir a frase de que o Brasil precisa de um novo CEO, né? Que é uma maneira dela dizer, votem no meu marido para presidente. O problema é que o bolsonarismo raiz não concorda com isso, não. Né? O papagaio de pirata do Eduardo Bolsonaro, o neto do ditador, o Paulo Figueiredo, olha só o que ele respondeu. A gente tem aqui o print. Ele está dizendo o seguinte, ó, o bolsonarismo não quer CEO. Isso é estúpido, é típico de milico. Olha ele falando, né? Tá falando do avô dele, será? Bom, país não é empresa, presidente não é gestor de planilha. CEO pensa em eficiência e lucro, o presidente tem que lidar com valores, soberania e identidade nacional. O Paulo Figueiredo dando aula de política para a turma do Tarcísio de Freitas. Então eles estão ainda sentindo, os bolsonaristas, que eles têm um candidato consolidado, mas que eles têm uma certa oposição dentro do mercado financeiro e do mundo empresarial. E o Paulo Figueiredo é a segunda postagem que ele faz essa semana, dando um tranco no Tarcísio, reclamando, né, dessa ideia de que precisamos de um candidato técnico, como se o Tarcísio não fosse um direitista, privatista, que tenha vindo de dentro do bolsonarismo. Mas eles não confiam no Tarcísio. Olha que interessante, né? A direita se divide em relação a isso. São detalhes desse ano de 2026 que, né, vai ser uma eleição apertada, decisiva, cheia de nuances, e a gente vai acompanhar tudo aqui no ICL. Pessoal, o presidente Lula decidiu vetar cerca de 400 milhões em emendas, aquelas emendas parlamentares aprovadas pelo Congresso, que foram aprovadas sem acordo com o governo. O objetivo do Lula é repor verba de políticas sociais que foram alvo de uma tesourada do Centrão. Eles redirecionaram os recursos para ações de seu interesse, em pleno ano eleitoral. Então o Lula agora deu troco e cortou as emendas. Além desses 400 milhões em emendas que foram vetados pelo Lula, ele também remanejou, por meio de atos do Executivo, 7 bilhões, né, sem necessidade de aprovação do Congresso, e outros 3 bi ficarão travados à espera de um envio de um projeto de lei. Ou seja, o Lula está dando troco no Congresso, que tirou dinheiro de programa social para colocar esse dinheiro nas emendas parlamentares. O prazo para a sanção do projeto de lei orçamentária, ou seja, do orçamento para 2026, se encerra hoje, mas o Lula já anuncia que vai fazer esse veto. Vai ter briga, vai ter choro e ranger de dentes lá no Congresso Nacional. Um pouco mais do noticiário internacional. Trump, o imperador do mundo. Olha só a declaração que ele deu hoje. Ele diz, eu acredito que deveríamos contar com o apoio da OTAN para anexar a Groenlândia. Bruno Concílio, eu não estou entendendo, como dizem em São Paulo, não estou entendendo. Porque os Estados Unidos é da OTAN, mas a Groenlândia pertence à Dinamarca, que também é da OTAN, e o Trump acha que a OTAN tem que ficar do lado dele. É isso mesmo, Bruno? Rodrigo, parece que o Trump esqueceu que a Dinamarca também faz parte da OTAN. Ou isso, ele faz questão de mostrar para o mundo que é o novo ditador de fato, como a gente vem falando nesses últimos dias. Em uma publicação na Truth Social, que é a sua própria rede social do Donald Trump, ele diz que a OTAN deveria comandar o caminho para que os Estados Unidos sigam com o plano de anexação da Groenlândia. Olha só isso, Rodrigo. Os Estados Unidos precisam da Groenlândia para fins de segurança nacional. A OTAN deveria liderar o caminho para que consigamos fazer isso. Se não fizermos, a Rússia ou a China o farão. Isso não vai acontecer. A OTAN se torna muito mais eficaz com a Groenlândia nas mãos dos Estados Unidos. E qualquer coisa menos que isso é inaceitável. É bom lembrar que os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia se reuniram hoje na Casa Branca com o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, e o secretário de Estado, o Marco Rubio, né? E o objetivo é reduzir justamente a tensão da crise e encontrar um caminho diplomático para satisfazer as exigências de ambos os países. Só que acho que isso não vai rolar, né, Rodrigo? Com uma declaração dessa, como é que vai reduzir tensão? Trump deixando claro que é no acordo ou na marra. A Groenlândia, ele já falou que quer comprar a Groenlândia,
que quer que a OTAN defenda a Groenlândia, e se não tiver acordo, ele vai botar as tropas ali e vai tomar na mão grande. Como está anunciando, eu li um pouco antes de entrar no ar, que vai mesmo bombardear o Irã a qualquer momento. Então, ele vai usar esse primeiro semestre de 2026 para todos os abusos de quem se considera, de fato, imperador do mundo, criando um clima de instabilidade permanente. Bom, mais uma ofensiva de Donald Trump contra a imigração, dessa vez atinge diretamente os brasileiros. O governo dos Estados Unidos suspendeu a emissão de vistos de imigrantes para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. A medida não atinge turistas e nem viagens a negócios. Mas conta mais, Bruno, sobre essa informação para a gente, por favor. Rodrigo, é isso mesmo. Segundo o governo Trump, o processamento de visto será interrompido para países cujos imigrantes recebem benefícios sociais em níveis considerados inaceitáveis, que é justamente uma das falas do Trump também, que a gente acabou de ver. A informação foi divulgada hoje de manhã pelo Departamento de Estado através do X. A mensagem diz, abre aspas, o Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrantes de 75 países cujos migrantes recebem benefícios sociais do povo americano em taxas inaceitáveis. O congelamento permanecerá em vigor até que os Estados Unidos da América possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano. Ou seja, Rodrigo, Trump barrou a emissão de vistos de imigrantes, que ele considera que dá muitas despesas aos Estados Unidos, né? É uma coisa meio louca, assim. É isso. O Itamaraty se pronunciou, disse que não foi informado a respeito de qualquer medida relativa à suspensão de vistos. Ele não avisa mesmo, ele vai fazendo. O Itamaraty vai precisar se acostumar e o Brasil tinha que adotar uma outra postura, talvez, porque a gente embarcou num outro momento no planeta. Uma nota importante relativa à defesa de Jair Bolsonaro. Olha, a defesa do Bolsonaro voltou a pedir ao ministro Alexandre de Moraes a transferência dele para a prisão domiciliar. Eles não cansam de pedir e levar um não na cara, né? O Bolsonaro está preso na superintendência da PF em Brasília, como todo mundo sabe, mas ele vai toda hora para o hospital, né? No pedido feito ontem, os advogados citam o estado de saúde do Bolsonaro e a queda dele na semana passada, lembra? Ele bateu a cabeça e tal. Pedem em caráter de urgência avaliação médica independente sobre a compatibilidade do estado clínico com a cela na qual ele está preso. O pedido foi levado ao Supremo no mesmo dia em que Moraes negou o recurso apresentado contra a condenação. Então, cada dia um recurso. É quase que uma coisa abusiva, né? Daqui a pouco o Xandão vai dar uma espinafrada, vai dar uma bronca na defesa por tantos recursos que deixam claro que é algo quase que abusivo por parte da turma lá do Bolsonaro. Os advogados também afirmam que o ex-presidente não consegue se firmar sozinho, precisa de ajuda, por isso que precisaria ir para a prisão domiciliar. Obrigado, Bruno Concílio, mais uma vez com a gente na atualização de notícias do ICL Urgente. Obrigado, Rodrigo, e até amanhã. Até amanhã. Vem aí o ICL Notícias, segunda edição, com a Gabi Varela, Chico Sá. Mais notícias, tem a cobertura internacional, tem toda a cobertura sobre o caso Master. Daqui a pouco eu estou lá, mas antes disso, notícias sobre o ICL e sobre algo que pode ajudar o seu bolso. O mapa da mina do Eduardo Moreira, mais uma vez, vem aí. Nos últimos anos ele acertou tudo, né? Então são as previsões do Edu, as indicações, as dicas que ele dá para você que tem um dinheirinho aí guardado e não sabe direito como investir. Dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, 8 horas da noite, mapa da mina. Todo ano o Eduardo faz e esse ano com dicas no meio dessa tempestade. É mais importante ainda, tempestade no mundo, nos Estados Unidos e o Brasil em ano eleitoral. Você participa digitando iclurgente.com.br. Digite iclurgente.com.br, coloque lá o seu e-mail, é rapidinho, você pode fazer agora, iclurgente.com.br, ou faz pelo QR Code. Põe o seu e-mail rapidinho e a nossa equipe te avisa no dia 29, é hoje, Mapa da Mina com Eduardo Moreira. Tá dado o recado, pessoal? Fiquem aí, porque vem o N2, eu também estarei por lá daqui a pouquinho. O ICL Urgente volta amanhã. Um grande abraço a todos. A esquerda do Brasil realmente, em boa parte, virou uma esquerda caviar. A direita do Brasil, ela é hoje em dia muito mais jovem do que as pessoas imaginam. O ICL resolveu rodar a maior pesquisa de opinião já feita no Brasil até hoje, usando o que existe de mais moderno
em tecnologia de pesquisa. E os resultados são não só surpreendentes, mas em alguns casos devastadores. O pensamento dos segmentos da população que são mais atingidos pela violência, pelas maldades do sistema, são aqueles que estão se tornando mais conservadores e que pedem mais violência. Se você quiser assistir em primeira mão esses resultados, que vão ser uma revolução na forma como as pessoas enxergam o Brasil e os brasileiros, 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, você vai participar desse evento gratuitamente. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.